Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bora tratar um pouquinho de história do Brasil na aula de hoje? Hoje nós falaremos da economia mineradora, uma economia que surge no finalzinho do século XVII, mas que predomina durante o século XVIII na história do Brasil. Antes de nós entendermos, né, os aspectos importantes, a organização administrativa, as consequências externas e internas da descoberta do ouro e posteriormente o declínio da extração de ouro, o que significou isto, tanto para o Brasil como para Portugal, nós devemos contextualizar a descoberta do ouro no Brasil, né? Lembrando que, como nós vimos em aula anterior, a segunda metade, principalmente do século XVII, ela é problemática para Portugal, né? Portugal havia passado por um período de União Ibérica e quando Portugal sai da União Ibérica tem que resolver o problema das invasões holandesas. Os holandeses haviam ocupado Pernambuco, um dos principais centros produtores de açúcar no Brasil. Conseguem se livrar, né, dos holandeses, mas fica um legado super negativo. Engenhos são destruídos na insurreição pernambucana, né? A produção, né, é extremamente afetada. Os holandeses saem do Brasil e vão para as Antilhas produzir açúcar lá, açúcar que vai acabar concorrendo com a produção brasileira, ou seja, a economia portuguesa na segunda metade do século XVIII encontra-se em problemas, com problemas graves para serem resolvidos. Tanto que é nesse momento que Portugal vai intensificar o patrocínio aos bandeirantes paulistas para que eles caminhem cada vez mais em direção ao interior, ao sertão, em busca de metais preciosos. É um destes bandeirantes, um cara chamado Antônio Arzão, que acaba encontrando ouro em grande quantidade na região das Minas Gerais em 1693. A descoberta do ouro ela já vai trazer resultados práticos muito rápidos, né, tanto para o Brasil como para Portugal. Em Portugal, por exemplo, nós teremos um fluxo migratório acentuadíssimo, né? As pessoas, quando recebem a notícia da descoberta desse ouro, Portugal está com problemas econômicos, as pessoas migram para o Brasil em busca de enriquecer rapidamente. Em torno de 600 mil pessoas vão migrar num primeiro instante, tanto que o rei em Portugal é obrigado a estabelecer uma lei proibindo a saída de novas pessoas, porque senão a metrópole acabaria esvaziada, tá certo? Então, um primeiro problema para resolver era conter a migração exagerada de pessoas. Feito isso, Portugal precisava estabelecer um controle administrativo. Existiam leis já no início do século XVII, dos anos 1600 ali, que estabeleciam que se os bandeirantes ou alguém encontrasse ouro, deveria pagar o quinto para a coroa portuguesa, 20% do ouro encontrado. Mas, agora como era ouro em grande quantidade, não bastava estabelecer que simplesmente deveria ser pago o quinto. Era preciso um controle mais rigoroso para evitar, por exemplo, a sonegação e o contrabando, né, desse ouro extraído. É por isso que, já em 1702, é estabelecida a famosa Intendência das Minas no Brasil. O que esse órgão faz? Cuida de tudo o que está relacionado à extração de ouro na região das Minas Gerais. A função mais importante, talvez, da Intendência das Minas é dividir uma área de extração de ouro em pequenas datas. Datas são terrenos, né? Onde uma pessoa recebe autorização para trabalhar e extrair o ouro dali. Então, a Intendência das Minas é comunicar sobre uma nova área de extração, subdivide aquela área em terrenos menores, né, chamadas de datas, e faz a distribuição desses terrenos. Lembrando que quem tem mais escravo acaba tendo preferência para receber as melhores datas, as mais produtivas, porque quanto mais extração de ouro, mais impostos a serem pagos para a coroa portuguesa. Então esse é o primeiro órgão relevante, um órgão administrativo relevante que nós temos
sendo estabelecido no Brasil após a descoberta do ouro em Minas Gerais. Outro aspecto importante que também compõe, né, essa parcela administrativa que está sendo gerada são os impostos cobrados. E aqui eu vou tratar de dois só com vocês, tá? O quinto, 20% do ouro que qualquer pessoa encontrasse deveria ser entregue à coroa como imposto, e a captação, que é um imposto fixo que é cobrado de acordo com a quantidade de escravos que são utilizados para a extração do ouro. Existiam outros, a derrama, como nós veremos lá na frente. Tínhamos também cobrança de impostos sobre artesanatos, sobre alimentos que circulavam internamente, isso nós chamaremos de dízimo, mas os dois impostos mais importantes aqui, o quinto e a captação, pelo menos num primeiro momento. Continuando, né, com esta organização administrativa da região das Minas Gerais, que está sendo estabelecido, né, esses órgãos administrativos, nós temos a criação das chamadas casas de fundição, 1719 aproximadamente. O que é isso? A maior parte do ouro que é encontrado no primeiro momento no Brasil é chamado ouro de aluvião. É o ouro que você vai e retira de dentro dos rios com uma bateia, uma espécie de uma peneira, né? E ele é um ouro em pó, digamos assim, muito fácil de ser contrabandeado, muito fácil de ser sonegado. Além do ouro de aluvião, nós temos o ouro de beta, que é aquele ouro extraído das minas, né? Mas o que acontece? Por conta da facilidade de contrabando e de sonegação, cria-se as casas de fundição. O que é essa casa de fundição? Você encontrou o ouro, você tem que levar até uma casa de fundição, esse ouro vai ser pesado, vai ser cobrado o quinto, e este ouro será derretido, será fundido e será feita uma barra com este ouro, recebendo uma chancela, um carimbo da coroa portuguesa. A partir desse momento, você pode circular com o seu ouro tranquilamente. Então, a partir de 1719, se você for flagrado circulando com ouro que não seja este ouro em barra, você pode ser punido por isso, tá certo? Então, a ideia é evitar o contrabando, conseguir arrecadar o máximo de imposto possível. Legal? Então, vamos lá. Continuando, nós temos algumas consequências internas, né, relacionadas ao Brasil da descoberta desse ouro na região das Minas Gerais. A primeira delas, que eu gostaria de tratar com vocês, é o deslocamento da colonização. Nós devemos nos lembrar que até o século XVII, o principal centro da colonização portuguesa no Brasil é a região Nordeste, que é a região onde era produzido o açúcar, né? O declínio do açúcar já vai enfraquecer a região Nordeste, e quando chega a notícia da descoberta de ouro na região das Minas Gerais, as pessoas vão começar a migrar internamente para tentar extrair ouro desta região. A escravidão também migra, né? Os escravos serão retirados dessa região Nordeste e vão ser levados para a região Sudeste para também trabalhar na extração de ouro. Então, uma consequência interna, deslocamento interno da colonização. Outro aspecto importante, a formação de núcleos urbanos no Brasil. Pela primeira vez, teremos importantes cidades surgindo dentro do Brasil, né? Nós teremos alguns arraiais, regiões de extração de ouro. Esses arraiais vão crescendo muito até que sejam formadas verdadeiras cidades, como Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, entre outras cidades importantes que surgem no período. Note que lá na frente, numa próxima aula, quando nós formos tratar de Inconfidência Mineira, por exemplo, a cidade vai ser algo fundamental, porque aí circula conhecimento, circulam livros, jornais, cultura, que será produzida uma cultura brasileira, né, típica do Brasil, que se distancia um pouquinho dos padrões europeus pela primeira vez dentro dessas cidades das Minas Gerais. Outro aspecto importante, né, das consequências da descoberta do ouro é o fato de outras regiões, outros lugares do Brasil, eles vão abastecer a região mineradora. É muito interessante quando você lê alguns relatos do início do século XVIII, as pessoas muitas vezes estavam com os bolsos abarrotados de ouro e morriam de fome.
Porque no início, né, da extração do ouro, não tem uma estrutura, não tem ninguém abastecendo a região mineradora. É por isso que outras regiões veem possibilidade de oferir lucro abastecendo essas regiões, a região mineradora. Por exemplo, se você pega a região de Natal, a Paraíba, vão fornecer açúcar, aguardente para a região mineradora. Salvador, né, a Bahia, vai oferecer o quê? Sal, fumo, couro, carne seca. O Rio de Janeiro, de onde vêm os manufaturados, trazidos da Europa e revendidos na região mineradora, tecidos, azeite, vinho, pólvora, peixes, né? Então, são trazidos e levados para serem comercializados na região mineradora. São Paulo acaba oferecendo milho, feijão, alimento, né, para a região mineradora. O Sul, o famoso charque, a carne seca, né? Então percebam que a descoberta do ouro ela acaba integrando o território, acaba fazendo com que diferentes partes acabem sendo conectadas por essa região mineradora, tá certo? Então, consequências internas da colonização. Muito bem, então já tratamos de aspectos administrativos, também de consequências internas da colonização. Agora, partiremos para um novo momento para entender algumas relações que vão nos levar ao processo de declínio da extração ou declínio da sociedade mineradora, da economia mineradora brasileira. Primeiro ponto importante é uma relação que se estabelece entre Portugal e Inglaterra. Essa relação ela é fruto dos problemas econômicos que Portugal tem na segunda metade do século XVII, pós-União Ibérica. Portugal tem problemas econômicos, o açúcar declinou, Portugal vai ficar cada vez mais dependente economicamente da Inglaterra. Dependente em que sentido? Fazendo empréstimos da Inglaterra. E isso vai fazer com que, digamos assim, a Inglaterra se aproveite dessa situação para tornar Portugal um grande cliente inglês já no final do século XVII, início do século XVIII principalmente. Lembrando que no século XVIII a Inglaterra irá passar pelo processo de primeira revolução industrial, mas já entre os séculos XVII e XVIII a Inglaterra tem uma produção manufatureira super importante. Então a Inglaterra vai despejar estes produtos principalmente em Portugal, tá? Então é o que eu coloquei para você aqui, ó, né? Portugal acaba dependente do capital inglês, né? Acaba recorrendo a empréstimos e se tornando um grande mercado para os ingleses enviarem, comercializarem os seus produtos. Prova disso é um acordo que é estabelecido entre Portugal e Inglaterra, o famoso Tratado de Methuen, de 1703, né? Onde fica acordado que Portugal vai comprar tecidos manufaturados ingleses e, por outro lado, a Inglaterra compraria os vinhos portugueses. Cuidado com um ponto, tá? A Inglaterra organizou tudo muito bem, articulou tudo muito bem e Portugal era dependente da economia inglesa. Eu tenho um trecho aqui de um livro, Estado e Burguesia no Brasil, de um pensador chamado Antônio Carlos Mazeu, e ele vai dizer o seguinte sobre esta relação entre Portugal e Inglaterra. Vejamos. No início do século XVII, temos a efetivação do controle britânico sobre o comércio português. As manufaturas têxteis restantes em Portugal tiveram então sua sentença de morte declarada. A obrigação inglesa, em troca de seus têxteis, comprar vinhos portugueses, que dava a essa relação uma aparência de comércio entre pares, não passava em realidade de uma farsa, pois os capitais britânicos atingiam e dominavam também a produção vinícola portuguesa. Além do mais, fundamentados pelos atos de navegação de 1651, os ingleses realizaram o transporte dos produtos portugueses em suas frotas comerciais. Desse modo, os britânicos asseguram o capital investido por eles na produção vinícola portuguesa. Todo
o transporte dessa produção à Inglaterra será realizado em navios ingleses. Ao mesmo tempo, forneciam produtos alimentícios a Portugal, cuja população havia abandonado seu cultivo para implementar a vinha. Então perceba que não é um acordo comercial que favorece os dois lados, não. Né? Portugal vende tecidos, Inglaterra, desculpe, vende tecidos para Portugal. Teoricamente, Portugal vende vinhos para a Inglaterra, mas a produção de vinhos em Portugal estava condicionada ao capital inglês. Os ingleses vendiam alimentos para Portugal. Então percebam que essa dependência de Portugal em relação à Inglaterra, ela é gigantesca. E as frágeis manufaturas que existiam em Portugal, elas serão completamente destruídas, porque os produtos ingleses irão predominar em Portugal. Muito bem, caminhando aqui então para esta crise, né? Nós teremos ainda o período pombalino, que merece um destaque. O Marquês de Pombal, né? Ministro nomeado pelo rei José I, ele é um cara que vai agir segundo o pensamento iluminista. O Marquês de Pombal vai tentar modernizar o Império Português, vai centralizar a administração, vai tentar controlar ao máximo os recursos, né? O Marquês de Pombal vai, inclusive, acabar com as capitanias hereditárias, ele vai estabelecer uma centralização administrativa muito forte. O Marquês de Pombal vai estabelecer a derrama, né? Percebam que já é segunda metade do século XVIII, como veremos ali na frente, a extração de ouro já está declinando. Então o Marquês de Pombal, ele tenta modernizar, ele é um cara influenciado pelo iluminismo. Terá inclusive problemas com os jesuítas, isso é muito cobrado, né? Essa relação do Pombal com os jesuítas. Os problemas se dão por dois motivos. O Pombal, ele quer controlar a educação, né? Em Portugal e no Brasil. Os jesuítas tinham muita autonomia, muita liberdade. Alguns dizem até que era um estado dentro do estado, né? A presença dos jesuítas em Portugal e no Brasil. Eles tinham muita autonomia. Então o Pombal, ele quer controlar a educação, ele quer uma educação técnica, uma educação científica influenciada pelo iluminismo. E o Pombal pensa em melhorar as finanças do Estado português, que já começam a ter problemas na segunda metade do século XVIII, fazendo o quê? Confiscando as posses dos jesuítas, que eram muitas, né? Os jesuítas serão expulsos de Portugal, expulsos do Brasil. Depois que o Pombal, que o José I acaba falecendo, a Dona Maria herda o trono e o Pombal é destituído do cargo de ministro, e aí as relações serão retomadas com os jesuítas. Mas no período pombalino, eles serão perseguidos. O que eu quero destacar aqui? Essas medidas do Pombal de centralização, de tentar controlar os recursos, já estão nos dizendo que Portugal, que descobriu ouro em grande quantidade, a partir da segunda metade do século XVIII, voltará a ter problemas econômicos. Por que Portugal tem esses problemas econômicos? Gente, primeiro ponto, gastava muito dinheiro com a Inglaterra, não desenvolveu as suas manufaturas. Portugal acaba desenvolvendo, entre aspas, as manufaturas inglesas, compra tudo da Inglaterra, né? E na segunda metade do século XVIII, a extração de ouro no Brasil começou a declinar, que é o último tópico dessa nossa aula de hoje, né? O declínio da atividade mineradora, né? O auge da extração de ouro no Brasil se dá por volta de 1746. Atenção, o ano do nascimento de um importante personagem da história do Brasil, Tiradentes. Tiradentes nasce no ano em que a extração de ouro chega ao seu auge no Brasil. Eram extraídas 12 toneladas de ouro por ano. Coloquei aqui só para um tom de comparação para você. Em 1790, em Confidência Mineira, por ali, 3 toneladas de ouro. Percebam a diferença, ok? Então, o auge é 1746. Daqui para frente, a extração só vai começar a diminuir. Olha a crise que está sendo gerada aqui. Entre 1740 e 1760, como eu acabei de dizer para você, a quantidade de ouro
extraída está declinando. Acabando, né, gente? Foi tirando, até que começa a declinar, começa a acabar. Começa a diminuir também, em consequência disso, a arrecadação dos impostos. Você está arrecadando 20% a menos do que você arrecadava. No entanto, por mais que você esteja arrecadando menos, você está importando 64% mais nesse mesmo período. A conta não fecha. Você está arrecadando 20% a menos e importando 64% a mais, em algum momento essa balança comercial vai ruir. Não tem equilíbrio aí entre o que você tem como receita e aquilo que você acaba gastando. Destaque-se ainda que em 1755, Lisboa passou por um terremoto que destruiu a cidade. Então, os reis portugueses, né, no caso aqui é o José I, vão gastar muito dinheiro com a reconstrução de Lisboa, fora os supérfluos que eram adquiridos na França e na Inglaterra. Portugal torrava o ouro que era retirado do Brasil, tá? Além disso, mais um alerta aqui, ó, em 1763, quando a extração de ouro já está em declínio, nós teremos aqui um probleminha, né? Portugal havia estabelecido uma cota mínima de extração de ouro, 1.474 quilos por ano, sem arrobas, né? E em 1763, a região mineradora conseguiu pagar apenas 1.274 quilos, ficou devendo 250 quilos de ouro. É o primeiro momento em que nós teremos a cobrança de uma derrama, que é mais um imposto. Você tem que pagar, a região mineradora como um todo tinha que pagar 100 arrobas anuais, não pagou, então soldados invadirão as casas das pessoas e pegarão tudo que encontrarem de valor para completar esses 250 quilos de ouro que faltam. Encerrando, eu quero que você perceba o seguinte: Portugal extraiu muito ouro, gastou muito desses recursos com a Inglaterra, comprando produtos manufaturados. Quando, a partir de 1750, a extração de ouro declinar, Portugal vai querer continuar cobrando impostos e exigindo que a região mineradora continue a contribuir muito, mas é impossível. O ouro diminuiu em quantidade disponível. Logo, nós estamos criando uma tensão entre metrópole e colônia. Metrópole cobrando impostos, exigindo impostos, colonos não tendo como pagar estes impostos. Por isso que, na nossa próxima aula, nós trabalharemos com as revoltas existentes durante o século XVIII, até o início do século XIX no Brasil, tá certo? Por hoje, essa é a ideia, que você compreenda o início, a criação de um sistema administrativo, consequências internas, relações externas e o declínio da extração de ouro, que vai trazer relações, ou vai criar relações tensas entre a região das Minas Gerais, principalmente, outras áreas também, tá? Com a metrópole portuguesa. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.